Olá, pessoal. Eu me chamo Silvana Alves, sou professora de Química da Rede Estadual de Pernambuco. Trabalho na Gerência Regional de Educação do Agreste Meridional e atualmente estou exercendo a função de coordenadora de ensino. Nós que fazemos a equipe técnica da CGDE, resolvemos, neste período de quarentena, preparar alguns materiais para disponibilizar com os nossos estudantes e assim ajudá-los a dar continuidade aos seus estudos. Eu sou professora de Química, então sou apaixonada por essa disciplina e aí a gente vai ver neste vídeo uma revisão da introdução à Química Orgânica, tá? Então vamos lá? Atualmente, a química orgânica, ela detém 90% dos compostos conhecidos na Terra. Então, esses compostos, uma peculiaridade que ele tem é que eles todos são formados pelo elemento químico carbono, que a gente vai ver toda uma revisão histórica até se chegar a esse momento. E aí, quando a gente pensa nesses compostos orgânicos que são formados por 90% do que se conhece de composto químico, então a gente imagina, onde é que estão esses compostos orgânicos? Eles estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz uso, nos alimentos, no vestuário, nas construções, nos transportes, nas telecomunicações, né? Nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios, nos polímeros que dominam hoje. Quase tudo que a gente faz uso hoje é um produto sintetizado e derivado praticamente de um polímero, tá? Então a gente vai começando da basezinha para a gente dar um suporte maior mais na frente quando a gente for entrar em outros assuntos que vai exigindo um nível de complexidade maior, tá certo? No século XVIII, já haviam sido isoladas algumas substâncias, como o ácido cítrico, que foi isolado do limão, o ácido lático, que foi isolado do leite. E aí, um cientista chamado Bergman, partindo desse princípio de verem substâncias serem isoladas de materiais provenientes de organismos vivos, ele propõe uma expressão a esses compostos e os chamou de compostos orgânicos. Na concepção de Bergman, ele dividiu a química em duas químicas. Então, ele dizia que os compostos orgânicos eram todas as substâncias extraídas dos organismos vivos e que os compostos inorgânicos eram as substâncias provenientes do reino animal. Aí, o que acontece? Eu lanço a seguinte pergunta a vocês. O petróleo é uma mistura composta orgânica, de compostos orgânicos extraídos de mineral. Ela é constituído, petróleo, por mais de 200 substâncias. É uma substância extremamente valiosa, né? Não é em vão que hoje ela é considerada o ouro negro, né? E derivado do petróleo, nós temos milhares de substâncias que são formadas. Por exemplo, os polímeros. Então, tudo que você vê que é derivado, que é um polímero, você sabe que é proveniente do petróleo. E o petróleo é rico em hidrocarbonetos, que é um grupo funcional, o maior grupo funcional da química orgânica. Então, eu pergunto, será que Bergman estava certo quando ele diz que os compostos orgânicos eles eram extraídos apenas dos organismos vivos? Então, vamos continuando para a gente ir investigando e ver
se esses carinhas estão falando aí a verdade, né? Ou se equivocou, enfim, né? Passaram-se alguns anos e aí Berzelius, ele elaborou uma teoria para fortalecer aquilo que Bergman já havia proposto. E aí Berzelius chama essa teoria de teoria da força vital, onde ele diz que nos organismos vivos há uma força indispensável a uma síntese de compostos orgânicos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nos compostos orgânicos, para que o composto fosse orgânico, ele tinha dentro dele, como se ele tivesse dentro dele, uma força que era indispensável. E aí não se poderia sintetizar nenhum composto. E quando a gente fala não se pode sintetizar, o que a gente quer dizer com isso? Não se pode produzir nenhum composto em laboratório, na indústria, né? Então ele achava que nenhum composto orgânico poderia ser sintetizado, ou seja, poderia ser produzido industrialmente, certo? Então, com isso, ele achava que fortalecia, inclusive, a teoria da força vital, tá certo? Com essa questão dessa força interna que o composto deveria ter. Passaram-se alguns anos e um outro cientista chamado Wohler, ele, que era, inclusive, todos esses cientistas eram discípulos uns dos outros, né? Então, ele fazendo um experimento, um ensaio em laboratório, ele fez um aquecimento do cianato de amônio e aí houve uma reação e se transformou em ureia. E a ureia, ela é um dos principais constituintes da urina. Ela está presente na urina dos animais. Então, é um composto orgânico também, que foi feito em laboratório. É uma síntese, né? Então, isso é uma síntese. Com isso, Wohler derruba a teoria da força vital. E aí, daí em diante, os estudiosos, né, os pesquisadores, os cientistas, eles passaram a investir na síntese de outros compostos. Com isso, esse grande cientista chamado Kekulé, ele conceitua a química orgânica. Por quê? Paralela a esse trabalho, Lavoisier já tinha proposto uma percepção que ele havia feito estudando vários compostos. É que todos aqueles compostos na época que já haviam sido descobertos, né, sintetizados, e que ele estudou, ele percebeu que havia a presença do elemento carbono em todos eles. Então, Kekulé, o que é que fez? Ele também, dando continuidade a esses estudos, ele verificou que era preciso fortalecer essa presença do carbono numa conceituação. Derruba-se todos aqueles conceitos de teoria da força vital, de que tinha que ter uma força lá dentro, e enfim, Berzelius diz, é a química do carbono. Química orgânica é a química do carbono. E aí, de uma forma mais sistemática, a gente diz que a química orgânica é um ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono, pelo elemento químico carbono. Depois dessa conceituação, Berzelius propôs alguns postulados e que eu vou destacar os 3 postulados aqui mais importantes, que são eles que são a base fundamental para a gente entender por que razão o carbono é um elemento tão versátil, capaz de formar milhões de substâncias, né? Então, esses 3 postulados, que postulado significa uma afirmação que não tem necessidade de demonstração,
Mas mesmo assim a gente vai demonstrar de uma forma plana aqui, e eles fundamentam a química orgânica. No primeiro postulado, Berzélio propõe que o carbono é constantemente tetravalente. Então, gente, olha, para a gente entender e relembrar um pouquinho, ser tetravalente. Lembra lá em Química Geral, no primeiro ano, você estudou que o carbono pertence à família 4A. Se o carbono pertence à família 4A, significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, no seu nível mais externo. E aí, para imitar o comportamento dos gases nobres e obedecer àquela regrinha do octeto que surgiu a partir do comportamento dos gases nobres, porque olha, vê, gases nobres, o cara é nobre, ele quer se misturar com ninguém. Então, a pergunta que na época os cientistas faziam, dizia, ó, por que esses camaradas não querem reagir com os outros elementos? Porque eles vivem aí, só eles, separadinhos, né? Então, quando estuda-se, verifica-se que, exceto o hélio, os demais tinham 8 elétrons na camada de valência, o que dava uma estabilidade a esses gases nobres. Então, verifica-se também que os demais elementos, eles tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para, inclusive, completar o octeto. A gente sabe que toda boa regra tem exceção, isso não vale para 100% dos elementos, mas vale para quase todos os elementos, tá? E aí, eles vão tentar ganhar, compartilhar ou perder, e aí, para poder ficar parecidinho com os gases nobres, obedecendo a regra do octeto. Então, gente, vamos lá. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações. É isso que Kekulé está afirmando no seu primeiro postulado. O carbono é tetravalente, ele faz sempre 4 ligações com outros átomos para se tornarem estáveis. E cada uma dessas ligações é representada por um traço, como a gente já estudou isso lá em Química Geral, né? Então, eu mostro aqui para vocês, olha, vê aqui, ó, aqui, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Então, se a gente for olhar aqui, ó, 4 ligações, tá vendo, ó, 4 ligações, esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações também. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, tá? Então, todos eles têm que formar 4 ligações, ok? Esse é o primeiro postulado dele. Vamos lá para o segundo postulado. O segundo postulado, ele diz o seguinte, as 4 valências do carbono, elas são equivalentes. O que é que ele quer dizer? Que de qualquer forma que essas ligações estejam dispostas, tá? Ele vai representar o mesmo composto. Então, veja aqui, ó, que eu coloco um composto cujo cloro, o cloro está aqui. Nesse, o cloro está aqui. Nesse, o cloro está aqui. E aqui, ó, é como se eu estivesse girando, dando um giro nesse composto, estivesse girando ele. Gente, tudo isso que a gente está escrevendo aqui, a gente está escrevendo isso aqui no plano, tá certo? Num plano. Agora, preste atenção aqui, quando eu mostro essa molécula, olha para cá, ó. Eu tirei essa molécula daqui, veja que ela estava assim. No primeiro composto ela estava assim, ó. Então, é como aqui, vamos dizer, está o cloro. Olha, eu posso girar, girar, girar e trata-se do mesmo composto. É isso que Kekulé está dizendo. Então, quando eu pego aqui, ó, e mostro a vocês espacialmente como é uma molécula dessa, tá?
Então, a gente começa a entender melhor. Olha para cá, ó. Tá vendo? Certo? Então, as 4 valências aqui, elas são equivalentes, ok? O terceiro postulado, ele diz que o carbono tem a capacidade de catenação. O que é que significa? Esse termo catenação é um termo que é muito utilizado nos trabalhos científicos, mas nada mais significa do que a capacidade de ligar-se entre si várias vezes com vários carbonos e carbonos e carbonos e carbonos para formar o que a gente chama de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser longas ou podem ser curtas, com as mais variadas disposições, como eu demonstro aí abaixo, o que explica a existência de um número tão elevado de compostos orgânicos, né? Nós temos hoje milhões de compostos orgânicos conhecidos, tá? Então veja que aqui embaixo eu mostro a vocês, ó, com cadeias cíclicas, cadeias com ácido carboxílico aqui, ó, cadeias insaturadas, que a gente vai ver, cadeias aromáticas e álcool, ó, álcool aqui, enfim. Depois, à medida em que a gente for estudando, consequentemente, vocês vão tendo essa capacidade de identificar, inclusive, as funções orgânicas, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Adiante. Mas aí eu gostaria de explicar um pouco a vocês por que o carbono, de uma forma bem sintetizada, porque o carbono ele faz 4 ligações. Como é que o carbono faz 4 ligações? Né? O carbono ele faz 4 ligações porque ele é um elemento híbrido, ou seja, ele sofre um processo de hibridização, que vocês provavelmente ouvem muitos professores de biologia falar em hibridização ou hibridação. Os 2 termos estão corretos, tá? Então, a hibridização é um fenômeno natural que ocorre com alguns elementos químicos, no caso da química, o carbono, o enxofre, o fósforo, né? E ela ocorre quando um elétron recebe energia e passa para outro orbital que está vazio. E os orbitais atômicos incompletos é que originam os novos orbitais denominados de orbitais híbridos. Então, vamos estudar isso aqui embaixo. Vamos ver o que é que eu coloquei aqui para a gente estudar. Olha, o carbono, ele tem número atômico 6, tá certo? Aí eu vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Então, observe aqui que na camada de valência, olha, na camada de valência do carbono, ele tem aqui, ó, 2 mais 2, 4 elétrons, tá certo? Ele tem 4 elétrons. Só que esses elétrons, ó, 2 deles estão distribuídos no orbital 2s2, que é esse aqui, ó, 2s2. E 2 deles estão distribuídos no orbital 2p, certo? Só que aqui, repare que a gente tem um orbital vazio. Nós temos aqui um par de elétrons que já está preenchido, completo, e temos aqui 2 elétrons desemparelhados. Se a gente pensar que uma ligação química ela só ocorre com elétrons desemparelhados, como é que eu vou dizer que o carbono faz 4 ligações se ele só tem 2 elétrons desemparelhados? Ora, gente, o que é que vai acontecer aqui para que o carbono ele justifique, né, o que justifica o carbono fazer 4 ligações? O que é que justifica? Vamos trazer para cá. Esse subnível S, ele vai receber uma energia,
tá? Que é o que a gente chama de estado de excitação. Ele vai receber energia. E esse elétron aqui, ele vai dar um salto quanto para esse orbital aqui, tá? Ele dá um salto quanto para cá. E aí, como é que fica, olha para cá, como é que fica cada orbital no nível mais externo do carbono? Ficam todos semi-preenchidos, ou seja, todos os orbitais só têm um elétron e para ficar estável é preciso 2 elétrons em cada orbital desse aqui. Aí o que é que vai acontecer? Se eles têm 4 agora semi-preenchidos, é que ele vai precisar fazer 4 ligações. Entendeu agora por que é que o carbono faz 4 ligações? Porque ele precisa preencher um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, foi isso que Kekulé, ele previu e propôs, né, quando ele estabeleceu aqueles postulados. Ora, em todos os compostos, o carbono faz 4 ligações. Por quê? Então, a justificativa vem aqui. Aí você pode dizer assim, mas Silvana, para que você está me mostrando isso aqui? Gente, 2 anos consecutivos que o Enem bota uma questão de hibridização. Então, a gente precisa, tá ligado e tentar garantir, reconhecer, porque é facinho, facinho, facinho. Então, a gente não pode passar batido sem saber o que é que, por que ele faz. O fato é que a gente aprende que ele faz, mas a gente precisa saber por que ele faz, tá certo? Então, gente, olha, o que é que vai acontecer aqui? Esse orbital se cruza, o orbital S se cruza com o orbital P e forma SP. Aí, para cada tipo de ligação, vai dar origem a uma hibridização SP, que a gente vai ver como ela passa a ser chamada, tá certo? Vamos lá? Aqui eu trago uma sinopse, tá certo? De como é que ficam essas ligações, tá? Então, veja, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação simples. Esse tipo de ligação é chamada de ligação sigma. Aqui eu tenho uma ligação dupla. E a ligação dupla, uma é do tipo sigma e a outra é do tipo pi. E tenho uma ligação tripla, onde eu tenho uma do tipo sigma e 2 do tipo pi. Então, eu tenho aqui a ligação tripla, ok? Aí eu venho para cá, gente, olha. Venho para cá e... Deixa eu apagar aqui, tá certo? Venho para cá, ó. Quando o carbono faz 4 ligações, olha o que acontece com ele. Eu vou ter 4 ligações simples, Então, a gente viu aqui em cima que a ligação simples ela é do tipo sigma. Então, eu tenho 4 sigma. Para que isso aconteça, a hibridização ela passa a ser chamada de sp3, que é a forma mais simples do carbono, tá? O ângulo entre essas ligações, nessa geometria espacial aqui, ó, que eu mostrei nesse instante, tá? Essa geometria aqui espacial, ó, ela é tetraédrica. Ou seja, quando o carbono faz 4 ligações simples, ele lembra uma pirâmide de base triangular, ou seja, ele lembra um tetraedro. Então, é a geometria dele. E num tetraedro, o ângulo entre as ligações, olha o que eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo. O ângulo entre as ligações é um ângulo de 109 graus e 28 minutos, ok? Aqui, ó, o carbono já aparece uma dupla. Mas nós vimos aqui que a dupla, as simples, no caso,
são do tipo sigma. E a dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, neste caso aqui, quando o carbono faz uma dupla e duas simples, eu vou ter 3 ligações sigma e uma ligação pi. E aí, como surgiu a primeira pi, eu vou agora ter o que a gente chama de hibridização sp2, tá certo? E na ligação sp2, a geometria molecular, repare que essa figura aqui, ó, se eu trago ela para o espaço, ela me lembra um triângulo. Então, ela passa a se chamar trigonal. E o ângulo entre uma geometria trigonal é de 120 graus, tá certo? Aí aqui, veja que surge agora ou duas π, que vai ser sigma π, ou uma tripla e uma simples. Na tripla, nós vimos aqui em cima, ó, na tripla, que eu tenho 2 ligações π e uma apenas sigma. Então, eu tenho aqui 2 π e uma sigma, mais uma sigma aqui. E aqui eu tenho sigma π e sigma π. Então, sempre será 2 π e 2 sigma. E neste caso aqui, a hibridização é sp. E a geometria, ora, se eu tenho 2 nuvens eletrônicas aqui, a maior distância angular entre elas, num ângulo total de 360 graus, a maior distância angular delas vai ser um ângulo de 180 graus, que é uma distância linear. Ou seja, a geometria dela vai passar a ser uma geometria linear. Vocês estão compreendendo que eu sempre estou indo buscar alguns conhecimentos que vocês já adquiriram também em química geral, em química 1. Porque a química, ela tem essa questão. A gente vai aprendendo e a gente vai se embasando e dando suporte ao novo conhecimento com aquilo que a gente já aprendeu lá atrás, tá certo? Vocês vão ver que tudo que a gente vai ver hoje nessa aula, quando eu lançar o segundo vídeo com a segunda aula, vocês vão assistir e vão ver que eu vou me reportar a muitos dos conhecimentos que a gente está vendo hoje aqui, tá bom? Então, o importante é a gente ir construindo essa compreensão, que é essa a minha proposta aqui com vocês, tá certo? Vamos lá, seguindo avante. Gente, para a gente conhecer algumas classificaçõezinhas dos carbonos, das cadeias, é preciso eu falar para vocês que nos compostos orgânicos, além do carbono e hidrogênio, nós temos outros elementos químicos, o hidrogênio, os halogênios, como o cloro, bromo, iodo, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre. Então, quando a gente pensa que é uma química que tem milhões de compostos diferentes e todos esses compostos eles são formados por muito poucos elementos, daí a versatilidade que esse carboninho tem de ir lá e fazer, né, uma ligaçãozinha com os camaradas. Olha, aqui eu coloco, inclusive, alguns exemplos e coloco também a quantidade de ligações que estes elementos, esses poucos elementos que estão presentes nos compostos orgânicos, faz. Então, a gente já viu, por exemplo, que o carbono faz 4 ligações. Ele é o quê? Tetravalente. O nitrogênio, ele é trivalente. Então, ele faz 3 ligações. Aqui eu coloquei o exemplo só de 3 ligações simples, mas ele pode fazer uma dupla e uma simples, assim como pode fazer uma tripla. O oxigênio é bivalente, ele faz 2 ligações, mas ele pode fazer 2 simples, como está aqui, ou apenas uma dupla. E os halogênios, que aqui está representado pelo cloro, mas pode ser também o bromo, o iodo, o flúor. A gente vai ver que o flúor não é muito presente nos compostos orgânicos, porque ele é um elemento extremamente explosivo. Então, ele pouco reage e forma compostos orgânicos, tá? E aqui nós vamos ter o nosso querido hidrogênio, que sempre está presente em quase todos os compostos, né?
e eles são monovalentes. Então, o que é que significa? Que eles só fazem uma ligação. Olha, gente, a intenção aqui é da gente fazer uma revisão bem bacana, bem explicativa, e aí depois eu vou disponibilizar uma forma de vocês poderem entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas, inclusive responder algumas questões, e vocês podem, inclusive, entregar aos professores de vocês para fazer essas correções, tá certo? Aqui, ó, facilitando a escrita das fórmulas estruturais. Como a gente viu, o carbono ele se liga entre si e ele é capaz de formar muitos compostos. Como ele é capaz de formar muitos compostos de cadeias curtas e cadeias muito longas, então, por exemplo, às vezes se torna até meio cansativo ou até mesmo impossível você escrever uma cadeia longa demais. Então, existe o que a gente chama de simplificação dessas cadeias. As formas que a gente pode simplificar uma cadeia para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos ver, olha, esse composto aqui em cima, este aqui, ó, onde eu tracei, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ele é o hexano, tá? Então, eu posso simplificar esse composto de que forma? Veja que esse carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, eu venho aqui e escrevi CH3. Esse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. Aí, eu venho aqui CH2. Aí, olha aqui, CH2, 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 e aqui CH2, CH2, CH2. E aqui CH3. Então, essa fórmula aqui é o que a gente chama também de fórmula simplificada. Ela também poderia ser escrita aqui como um segmento de reta, onde cada vértice desse aqui, ó, corresponde a um átomo de carbono. Cada vérticezinho desse aqui, ó, um átomo de carbono. E as linhas que ligam o vértice, olha esse composto que está aqui, é esse mesmo aqui, tá certo? É o mesmo composto daqui, tá? E que é o mesmo composto aqui, ó, também. Mas veja que eu aqui abri mais a cadeia, aqui já simplifiquei mais ainda, e aqui simplifiquei mais ainda usando os segmentos de reta. Essas linhas que ligam os vértices, ele vai representar as ligações entre os carbonos. Então, aqui veja uma dupla, ó, aqui a dupla, aqui uma simples, olha ela aqui, a simples, a tripla aqui, ó, a simples, olha ela aqui, e aqui outra simples, olha ela aqui, e essa outra simples aqui, olha ela aqui. Então, veja, olha esse aqui, ó, o benzeno, ele pode ser escrito assim, pode ser escrito assim e pode ser escrito assim, tá certo? Aqui, o ciclobuteno pode ser escrito assim e pode ser escrito assim. Então, veja que é importante o estudante ele aprender essa leitura, porque muitas vezes na prova do Enem vem de diversas formas escritas. Nem sempre o composto ele vem numa forma, numa estrutura plana de Cooper. Ele às vezes vem na forma simplificada, tá certo? Ele não vem numa estrutura plana de Cooper, tá? Então, gente, vamos seguir adiante. Aí nós vamos agora classificar os carbonos, classificar os átomos de carbono. Quando o carbono participa de um composto, de uma ligação química, ele forma, como a gente já viu, ligações com vários outros átomos de carbono. E aí a gente pode classificar cada carbonozinho, a gente pode classificar, ok? Então, por exemplo, ó, dizemos que um carbono é primário quando o átomo de carbono está ligado a um outro carbono ou a nenhum outro carbono, ele está lá só, tá certo? Se ele, aí vamos para aqui, para o nosso exemplo, olha, vamos para o nosso exemplo aqui. Esse carbono aqui só está ligado a esse. Então, esse carbono é primário.
E este carbono aqui só está ligado a este aqui. Então, ele também é primário. Mas olha para cá, gente, ó. Olha para cá. Vê que este carbono aqui do meio, ó, esse aqui do meio, ele está ligado a este e está ligado a este. Então, ele é considerado, ele está ligado a 2 carbonos. Então, ele já não é primário, tá certo? Agora, vê aqui, esse daqui só tá ligado a esse. Porque esse aqui, ó, também só tá ligado a esse carbono. Porque aqui eu tenho um átomo de oxigênio, então não conta. Só conta a átomos de carbono. E esse daqui tá sozinho, ele não tem outro carbono, ele tem um oxigênio, não tem outro carbono. Então, todos 3 aqui, nesse exemplo, são considerados carbonos primários. Aqui embaixo, veja que eu destaco aqui, ó, carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado a este e está ligado a este. Esse também aqui passa a ser um carbono secundário. Por quê? Porque está ligado a esse e está ligado a esse. Então, veja como é facinho classificar os carbonos. Esse aqui, ó, está ligado a esse carbono e um oxigênio. Então, com relação à ligação entre carbonos, ele só tem 1, 2. Então, ele é secundário. Esse aqui, tá certo? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono secundário. Esse querido carbono aqui, tá bom? Agora, vamos lá. E esse aqui? E esse aqui? Esse aqui só está ligado a esse e a esse, porque aqui eu tenho um átomo de oxigênio. E não conta, gente. O oxigênio não conta. Então, esse daqui, que está de azul já, é um carbono secundário, ok? Agora, nós temos o carbono terciário. Vejam que aqui, ó, eu tenho um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a esse, está ligado a este e está ligado a este. Aqui eu tenho outro carbono terciário, porque ele está ligado a este, está ligado a este e está ligado a este, tá certo? E aqui eu tenho um carbono quaternário, porque está ligado a esse, a esse, a esse e a esse. Ele está ligado a 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Vocês estão entendendo? Agora, nós terminamos de classificar o carbono, porque ele só pode fazer 4 ligações. Vamos dar início agora a uma outra classificação, ok? A gente vai classificar agora as cadeias. Nós vamos classificar agora as cadeias carbônicas. E as cadeias carbônicas alifáticas, que são aquelas que são consideradas não aromáticas, tá certo? Ou seja, que não tem anel aromático, tá? E aí, mais na frente, a gente vai estudar e saber o que é um anel aromático, o que é um anel benzênico, tá? A cadeia, ela pode ser aberta ou pode ser acíclica. A, antes de uma palavra, nega a ação. Então, aqui, não cíclica. As cadeias abertas ou acíclicas, elas apresentam no mínimo 2 extremidades livres. Então, veja aqui, gente, olha, essa extremidade livre, essa extremidade livre. Olha para cá essa, tem essa extremidade livre e essa extremidade livre. Então, essas 2 cadeias, elas são consideradas cadeias abertas ou acíclicas. Já aqui embaixo, no nosso exemplo, aqui, ó, eu tenho a cadeia pode ser fechada ou pode ser cíclica.
ou seja, que ela lembra uma estrutura geométrica cíclica, que pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um hexágono, um octágono e assim sucessivamente, tá certo? Contanto que ela lembre uma estrutura cíclica, uma estrutura geométrica. Então veja que aqui, ó, me lembra um triângulo. Aqui é uma simplificação, ó, aqui é uma simplificação dessa estrutura aqui. Aí aqui eu tenho ciclo propano, aí aqui, veja, eu já tenho outra estrutura cíclica e aqui é a simplificação dessa estrutura cíclica. Então veja que essas duas cadeias aqui, elas são consideradas cadeias fechadas, tá certo? Todo mundo está entendendo aí? Hein? Todo mundo está entendendo aí? Vamos seguir avante. Aqui eu tenho outra classificação, que é quanto ao tipo de ligação existente entre os carbonos. Entre os carbonos. Só interessa essa classificação com tudo que acontece entre carbonos, tá certo? Lembre-se, quando a gente vai classificar uma cadeia, a gente classifica a cadeia observando o que é que acontece com os carbonos em termos de ligação entre carbono, em termos de átomo diferente de carbono entre carbono, tá certo? Então, sempre é entre carbonos, tá? Então, dizemos que uma cadeia é saturada quando ela apresenta apenas ligações simples entre carbono. Veja que nesses três compostos eu destaco, inclusive de vermelho, as ligações entre carbono. Mas, Silvana, tem aqui uma dupla. Essa dupla não é entre carbono. Ela tem um carbono e tem um oxigênio. Assim como aqui é um carbono e um nitrogênio. Então, essa tripla não está entre carbono. Ela está entre carbono e um nitrogênio, ok? Então, esses compostos aqui que estão exemplificados, eles são considerados compostos de cadeia saturada. Agora, quando é que um composto tem cadeia insaturada? E o que é a cadeia insaturada? É aquela cadeia que apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos, entre dois átomos de carbono. Pode existir até mais de uma dupla ou tripla, tá, gente? Agora, ela tem que ter pelo menos uma para esse composto ser considerado insaturado. Então, no exemplo aqui embaixo, a gente vai ver que eu tenho aqui uma ligação dupla entre carbonos, uma ligação tripla entre carbonos. Nesse outro aqui tem duas duplas entre carbonos. Então, esses três compostos aqui, eles têm cadeia insaturada, ok? Aqui, nós vamos ver a classificação da cadeia quanto à presença ou não de um heteroátomo. Hétero quer dizer diferente, né? E homo quer dizer igual, mesmo, né? Então, a cadeia ela é classificada como homogênea quando ela não apresenta heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, aqui nessa cadeia, por exemplo, eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono entre carbono. Nessa aqui eu também não tenho. Entre carbonos, não. Esse aqui é um oxigênio, ele está entre um carbono e um hidrogênio. E esse aqui, ele não está nem entre, ele está ligado apenas a um carbono. Então, entre os carbonos aqui, ó, eu não tenho nenhum heteroátomo. Já aqui embaixo, observe que eu tenho aqui, ó, o enxofre entre carbonos, o oxigênio entre carbonos
e aqui o nitrogênio entre 3 carbonos logo. Então, todas essas cadeias abaixo, elas são cadeias que apresentam um heteroátomo que está, inclusive, destacado aqui de vermelho, ok? Aqui nós vamos ver a diferença entre uma cadeia que é considerada cadeia normal ou a cadeia ramificada. Uma cadeia normal são aquelas cadeias cujo encadeamento ele segue uma sequência única. E aí eu ainda vou acrescento aqui um conceito que eu acho até mais fácil do estudante aprender. Cadeia normal é aquela cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários. Veja que aqui eu já solicito de vocês o conhecimento, o reconhecimento de um carbono primário e secundário. Então vejam que eu tenho aqui, gente, ó, carbono primário, secundário, primário, primário, secundário, secundário, primário, primário, secundário, secundário, primário. Então, todas essas 3 cadeias só tem carbono primário e secundário. Então, todas elas são classificadas como cadeia normal. Já aqui, eu tenho a cadeia ramificada. E as cadeias ramificadas são aquelas que apresentam ramificações, que a gente mais na frente vai ver, são aquelas que apresentam radicais. Mas de uma forma mais simples, preste atenção, de uma forma mais simples, as cadeias ramificadas são aquelas que possuem carbono terciário e ou quaternário. Se ela tiver carbono terciário e ou quaternário, com certeza é uma cadeia ramificada. E aí você vai lá, marca sua questãozinha e tá tudo certo. Porque você está sabendo reconhecer, você sabe identificar, ok? Então aqui, ó, vamos ver o exemplo. Nesse exemplo aqui, veja, carbono primário e carbono primário. Mas observe esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário. Então, ele obedece ao critério de uma cadeia ramificada. Então, esta cadeia aqui, ela é uma cadeia ramificada. Olha para cá, para esse carbono. Ele está ligado a este e a este e a este, ok? Então, esta cadeia também é uma cadeia ramificada, certo? Avante. Classificação das cadeias fechadas agora. A gente classificou as cadeias abertas. Aí veja, a classificação das cadeias abertas, elas também servem para as cadeias fechadas no que se refere à saturação ou insaturação, a cadeia ser homogênea ou heterogênea, a cadeia ser saturada ou insaturada e a cadeia ser normal ou ramificada também, tá certo? Nesse caso, vamos lá, a gente tem aqui cadeias acíclicas. O que são as cadeias alicíclicas? São cadeias cíclicas que não apresentam núcleos ou anéis benzênicos, gente. Por que é que eu coloco aqui anel benzênico e não anel aromático? Olha, existe uma diferença entre anel benzênico e anel aromático. O anel benzênico, ele é um anel aromático, mas nem todo anel aromático é um anel benzênico, tá certo? Então, a expressão melhor para a gente trabalhar aqui, já que nós vamos trabalhar mais com os anéis benzênicos na educação básica, a gente basicamente trabalha com os anéis benzênicos, tá? Que são aromáticos, mas a gente não trabalha com outros compostos aromáticos que não sejam benzênicos, tá certo? É difícil, só se for um aprofundamento muito grande, já para ir fazer aqueles vestibulares bem mais difíceis do ITA, né? Do IME, enfim.
Aí a gente tem que se aprofundar mesmo, tá? Porque é uma prova totalmente aberta, aí é outra história, tá? E de deduções, né? Agora, nesse caso aqui, eu tenho as cadeias cíclicas que não são aromáticas, né? Elas são alicíclicas, ou seja, elas não têm anel aromático. E quando é que uma cadeia é classificada como aromática? Quando ela apresenta anel aromático. Lembra que antes eu mostrei essa mesma figurinha aqui, ó? O anel aromático, ele é aquele que tem 6 carbonos e tem 6 átomos de hidrogênio. Ou seja, sua fórmula molecular é C6H6. E aqui está a estrutura. Essas 3 ligações pi que o benzeno tem são ligações alternadas, ó, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, e elas são ressonantes. Então, por muitas vezes, esse mesmo composto, ele é representado com esse círculo aqui na frente, porque é como se essas ligações elas estivessem mudando de posição. Então, quando elas estão em ressonância, que elas vivem em ressonância, elas estão mudando de posição e aí a gente lembra esse anelzinho aqui dentro que corresponde exatamente a essas 3 ligações, tá bom? Então, aqui a gente vai para outra classificação. Os núcleos aromáticos. Ora, são estruturas cíclicas formadas por átomos de carbono ligados entre si por ligações simples e duplas, alternadas e deslocalizadas. No exemplo que eu coloco aqui, que é o mesmo do slide anterior, repare, eu tenho o benzeno aqui. Veja que essa estrutura aqui, eu já mudei a posição das insaturações. Aqui estava aqui, aqui, aqui. Nesse daqui já vai estar aqui, aqui e aqui, ok? Aqui, do mesmo jeito, essa estrutura representa essa e essa estrutura representa essa. Mas tudo isso aqui é o mesmo composto. É o benzeno que tem fórmula C6, tá certo? H6. Ó, gente, não vai rir não, que isso não é minha letra não, tá? É porque a canetinha aqui é complicada pra gente escrever, tá certo? Então, vamos seguir adiante. Na classificação dessas cadeias aromáticas, nós temos as cadeias mononucleares, que elas apresentam só um anel benzênico, e nós temos as cadeias polinucleares, que elas apresentam mais de um anel benzênico. Então, aqui eu tenho um anel benzênico apenas, e aqui eu tenho 2 ou mais, pode ter anéis benzênicos. Aí aqui na polinuclear, a gente ainda pode subdividir em polinuclear com núcleo condensado. Então, veja que eu vou ter aqui, ó, 2 carbonos que são comuns aos 2 núcleos. Esses 2 carbonos aqui, ó, eles pertencem aos 2 núcleos. Agora, ela pode ter núcleo isolado. Então, veja que esse aqui tem todos os carbonos só para ele e esse aqui também tem todos os carbonos só para ele. Aí, esse carbono daqui se liga com esse daqui. Então, a gente diz que o núcleo é isolado. Já aqui, a gente diz que o núcleo é condensado, ok? Dado certo. Eita.